Em 13 de março de 1997, o céu sobre Phoenix, Arizona, foi palco de um dos fenômenos mais enigmáticos da história moderna. Conhecido como Incidente de Phoenix Lights, milhares de testemunhas em diferentes locais da cidade e arredores relataram a visão de uma formação de luzes inexplicáveis, pairando no céu noturno. Embora o evento tenha ocorrido há mais de 20 anos, o mistério em torno das luzes ainda persiste, alimentando debates, investigações e teorias. Em 2020, com o aumento da atenção pública para os UAPs, fenômenos aéreos não identificados, e o crescente interesse por parte de governos e forças armadas, o caso Phoenix Lights ganhou nova relevância. Mas o que exatamente aconteceu naquela noite de março de 1997? E por que, tantos anos depois, esse caso continua a fascinar e desafiar explicações convencionais? Neste vídeo, vamos explorar o incidente de Phoenix Lights, revisitar os fatos de 1997 e examinar as novas revelações de 2020 que podem finalmente ajudar a resolver esse mistério que ainda perdura. O incidente de Phoenix Lights ocorreu na noite de 13 de março de 1997, quando uma série de luzes misteriosas foi avistada por milhares de pessoas em Phoenix, Arizona e na região ao redor. A formação de luzes foi descrita de diferentes maneiras, mas as testemunhas coincidiam em um ponto crucial. O que elas viram não parecia ser explicável por fenômenos naturais ou aviões convencionais. Por volta das 19h30, moradores de áreas suburbanas começaram a notar uma sequência de luzes brilhantes, aparentemente fixas, no céu. Essas luzes estavam dispostas em uma formação triangular, com uma das luzes brilhando mais intensamente do que as outras, e parecia estar acompanhada por outras menores, alinhadas de forma simétrica. A formação se moveu lentamente pelo céu, viajando de noroeste para sudeste, com uma velocidade que não correspondia a qualquer aeronave convencional. Logo, o avistamento se espalhou, e mais testemunhas começaram a relatar a visão das luzes. Aqueles que estavam mais próximos da formação descreveram uma enorme nave triangular, com luzes em cada um de seus vértices. Em algumas áreas, as pessoas viram uma grande estrutura escura e opaca que bloqueava as estrelas, sugerindo que a nave tinha dimensões colossais. A formação de luzes parecia ser uma única entidade, movendo-se de forma coordenada e silenciosa, o que a tornava ainda mais incomum. O governo e os militares inicialmente desconsideraram o evento, com o Departamento de Defesa afirmando que as luzes poderiam ser simples balões meteorológicos ou flares lançados durante um exercício militar. No entanto, essas explicações não convenceram as testemunhas e os entusiastas da ufologia, que afirmaram que as luzes eram algo muito mais estranho, talvez até de origem extraterrestre. O impacto do incidente foi imediato. Pessoas que vivenciaram o fenômeno relataram uma sensação de incredulidade e maravilha, enquanto outras ficaram inquietas, questionando o que poderia estar por trás daquele evento. E, enquanto o caso parecia ser enterrado nas explicações oficiais, as perguntas sobre as Phoenix Lights não desapareceram. Elas continuaram a ecoar por anos, mantendo o mistério vivo. Após o incidente de Phoenix Lights, surgiram diversas explicações e teorias para tentar entender o que realmente aconteceu naquela noite. As primeiras respostas vieram de autoridades e especialistas que procuraram minimizar a estranheza do evento, oferecendo teorias convencionais que não satisfizeram muitos dos testemunhos e entusiastas da ufologia. Uma das explicações mais rapidamente oferecidas pelo governo e pelas forças armadas foi de que as luzes vistas no céu eram, na verdade, balões meteorológicos. A ideia era de que esses balões, presos a flares, dispositivos pirotécnicos usados para sinalização, haviam sido lançados durante um exercício militar programado no estado do Arizona.
Segundo essa explicação, as luzes eram apenas a queima dos flares a grandes altitudes, criando um padrão visual no céu. A natureza movimentada da formação foi então atribuída ao deslocamento dos balões impulsionados pelos ventos, o que tornava a formação de luzes parecer estar se movendo lentamente. Entretanto, essa explicação foi amplamente contestada, especialmente pelas testemunhas que relataram ter visto uma nave de grandes proporções, não uma simples dispersão de balões. De acordo com essas pessoas, a presença de uma estrutura escura e maciça bloqueando as estrelas e o silêncio absoluto do objeto não correspondiam àquilo que seria esperado de um exercício militar. Além disso, o fenômeno parecia ocorrer em uma área muito maior do que a que poderia ser coberta por balões. Outro argumento apresentado pelas autoridades envolveu a possibilidade de que as luzes fossem reflexos atmosféricos ou algum tipo de fenômeno meteorológico, como o efeito causado por inversões térmicas ou outros fenômenos naturais raros. Essa explicação, contudo, também falhou em convencer aqueles que haviam testemunhado o evento de forma mais direta. Como muitos apontaram, o padrão de luzes e sua movimentação não se encaixavam nas descrições típicas desses fenômenos atmosféricos. Porém, o que realmente alimentou as especulações sobre uma explicação extraterrestre foi o silêncio das autoridades. Nenhuma informação adicional foi oferecida em relação ao que poderia ter sido aquele fenômeno. Isso gerou uma onda de teorias alternativas, com muitos sugerindo que as luzes poderiam ser de origem extraterrestre ou, no mínimo, um experimento militar secreto envolvendo tecnologia desconhecida. A comunidade ufológica rapidamente abraçou a teoria de que o incidente era uma evidência de visitas de seres extraterrestres. Afinal, o formato triangular da formação e o comportamento coordenado das luzes estavam mais alinhados com o que se esperaria de uma nave alienígena do que de qualquer explicação convencional. O fato de que o evento ocorreu sem grandes explicações oficiais, especialmente depois de uma década de crescente interesse por fenômenos aéreos inexplicáveis, apenas alimentou a ideia de que as Phoenix Lights poderiam ser um caso de contatantes alienígenas. Em 2020, o caso de Phoenix Lights, que havia sido em grande parte arquivado como um episódio enigmático da história ufológica, ressurgiu com força renovada. O motivo dessa redescoberta está ligado ao crescente interesse e transparência em torno de fenômenos aéreos não identificados, o APS, após uma série de revelações por parte de autoridades governamentais, incluindo o Pentágono. Esse novo cenário de maior abertura trouxe uma nova luz sobre o caso de 1997, agora visto à luz de desenvolvimentos recentes no campo da ufologia e da pesquisa militar. Um dos marcos que impulsionaram o redescobrimento foi o lançamento do relatório do Pentágono em 2020, que detalhou a investigação de UAPs. Uma iniciativa que gerou um debate sem precedentes sobre a possibilidade de contatos extraterrestres ou tecnologias avançadas de origem desconhecida. O governo dos Estados Unidos finalmente reconheceu a existência de fenômenos aéreos que não podiam ser explicados por tecnologias convencionais. Este avanço ajudou a reformular a maneira como o público olhava para casos antigos, como o das Phoenix Lights. Com a nova perspectiva sobre os UAPs, começaram a ser feitas novas análises sobre os avistamentos de 1997. A reabertura do caso trouxe à tona mais testemunhos e revelações de que o fenômeno das luzes não era isolado de Fênix, mas sim parte de uma série de avistamentos em outros lugares, o que sugeria uma abrangência maior do que o inicialmente descrito. A amplitude dos avistamentos em várias cidades ao redor de Fênix e a forma como as luzes pareciam interagir com os observadores fortaleciam a ideia de que o fenômeno não poderia ser explicado apenas por balões ou flares. Além disso, novos dados também foram trazidos à tona por especialistas e ex-militares. Alguns ex-funcionários do governo, que haviam estado envolvidos em investigações anteriores, começaram a falar mais abertamente sobre suas experiências com o caso e outras situações envolvendo o APS.
Essas revelações ajudaram a construir uma narrativa mais coerente e convincente sobre o que realmente poderia ter acontecido naquela noite de março de 1997. O aumento do número de avistamentos de UAPs nos anos seguintes também desempenhou um papel importante nesse redescobrimento. O fenômeno das Phoenix Lights, agora recontextualizado dentro de uma nova era de investigações, parecia menos isolado e mais parte de um padrão global de fenômenos aéreos inexplicáveis, o que atraiu ainda mais atenção pública e científica. Em resumo, 2020 foi o ano em que o incidente de Phoenix Lights ganhou uma nova vida, à medida que se alinhava com uma nova compreensão da questão dos UAPs e do crescente movimento por maior transparência em torno dos fenômenos aéreos não identificados. Com o redescobrimento do caso Phoenix Lights em 2020, surgiram novas evidências e testemunhos que acrescentaram uma camada importante de credibilidade ao fenômeno. À medida que o interesse pelo caso se intensificava, mais pessoas começaram a se manifestar, compartilhando suas experiências e oferecendo novas perspectivas sobre o que havia ocorrido naquela noite de março de 1997. Alguns dos mais impactantes testemunhos vieram de pessoas que, há mais de 2 décadas, ainda se lembravam com clareza do que haviam presenciado. Muitos relataram sentir um profundo senso de mistério e perplexidade ao ver as luzes, mencionando como o fenômeno não parecia se encaixar com qualquer explicação convencional. Relatos de avistamentos de uma enorme nave triangular, com luzes brilhantes em cada canto e um som inaudível, foram comuns. O fato de que o objeto teria se movido silenciosamente, sem qualquer ruído característico de aviões ou helicópteros, despertou uma sensação de desconforto e fascinação nos observadores, que não conseguiam encontrar uma explicação lógica para o que estavam testemunhando. Além disso, com a reabertura do caso e a crescente transparência em torno de outros incidentes ufológicos, surgiram novas evidências que apoiaram os relatos dos testemunhos. Alguns vídeos amadores, que haviam sido filmados durante o evento, começaram a ser analisados novamente com uma tecnologia mais avançada. As imagens mostravam formações de luzes no céu que se moviam de maneira coordenada e em padrões que desafiavam qualquer explicação aeronáutica comum. Especialistas em imagens e vídeos ufológicos analisaram essas gravações com um olhar mais atento, e muitos afirmaram que, embora não pudessem identificar as luzes com precisão, as filmagens não indicavam sinais de manipulação ou falsificação. Além dos testemunhos individuais, outros membros da comunidade, como astrônomos e meteorologistas, começaram a se manifestar. Vários especialistas refutaram a teoria de que as luzes poderiam ser balões ou reflexos atmosféricos. A improbabilidade de que tais fenômenos pudessem produzir o padrão observado em uma área tão ampla levantava dúvidas sobre a explicação oferecida pelas autoridades. Especialistas também destacaram que, se as luzes realmente fossem balões, as condições meteorológicas daquela noite teriam tornado praticamente impossível que eles permanecessem no céu por tanto tempo e com tal precisão na formação. O impacto de 2020 foi claro. O caso das Phoenix Lights não era um evento isolado, mas parte de um fenômeno global que merecia ser reavaliado à luz das novas investigações e da crescente documentação de UAPs. A combinação de novos testemunhos, revisões de evidências e a maior abertura em torno do tema dos UAPs contribuiu para um novo entendimento do que realmente poderia ter ocorrido naquela noite histórica em Fênix. À medida que o caso das Phoenix Lights foi reexaminado em 2020, diversas teorias começaram a surgir, cada uma tentando oferecer uma explicação para o que havia ocorrido naquela noite. No entanto, com o aumento da transparência em torno de fenômenos aéreos não identificados, UAPs, muitas dessas teorias foram desafiadas e reinterpretadas, levando os pesquisadores a reconsiderar o que realmente poderia ter acontecido. Uma das explicações mais discutidas foi a de que as luzes de Fênix eram, na verdade, flares militares.
Durante anos, a versão oficial do governo alegou que as luzes observadas por milhares de pessoas eram resultado de flares lançados durante um exercício militar. Embora essa explicação fosse amplamente aceita no início, em 2020 ela começou a ser questionada com mais vigor. A análise de novas evidências e testemunhos contradizia essa teoria. Muitos dos observadores relatavam que as luzes não estavam caindo do céu de maneira aleatória, como seria esperado de flares, mas sim pairando de forma estacionária e se movendo em padrões coordenados. Além disso, o fato de que os flares não emitiam um som audível, ao contrário das explosões típicas que acompanham a queda de flares, gerou ainda mais ceticismo. Uma teoria alternativa que ganhou força em 2020 foi a de que as Phoenix Lights poderiam ser uma demonstração de tecnologia avançada, possivelmente de origem extraterrestre. Essa hipótese se baseava nas movimentações incomuns das luzes e na falta de explicações satisfatórias sobre o comportamento delas. De acordo com os defensores dessa teoria, as luzes e os padrões de voo observados indicavam que o objeto em questão não se comportava como uma aeronave convencional. A forma triangular descrita por testemunhas, junto à ausência de som, sugeria que o fenômeno poderia ser uma nave de tecnologia muito mais avançada do que qualquer coisa conhecida, levando alguns a especular sobre uma possível origem extraterrestre. Outra teoria que surgiu com mais força foi a de que o incidente era uma espécie de experimento militar secreto. Alguns teóricos da conspiração sugeriram que o governo dos Estados Unidos estava testando uma nova tecnologia de voo ou um tipo de aeronave experimental, e que as luzes eram resultado de uma missão clandestina. Essa teoria se baseava no fato de que o governo, em muitos casos, conduzia experimentos secretos em áreas isoladas, longe da vista do público. Embora essa teoria seja amplamente especulativa, ela ganhou atenção à medida que o governo federal começava a liberar mais informações sobre outros projetos militares secretos, como o famoso programa AATIP, Advanced Aviation Threat Identification Program. Por fim, em 2020, algumas abordagens mais abertas começaram a se popularizar, sugerindo que o fenômeno das Phoenix Lights poderia ser um exemplo de um evento global de UAPS. Esse cenário mais abrangente levou à consideração de que o caso de Phoenix Lights poderia ter sido parte de uma série de avistamentos semelhantes, não apenas nos Estados Unidos, mas também em outras partes do mundo, o que indicaria a possibilidade de uma presença mais ampla e desconhecida no nosso céu. Essas diferentes teorias, alimentadas pela reabertura do caso e pela crescente aceitação de investigações ufológicas, não fornecem respostas definitivas, mas ressaltam o mistério ainda envolto no fenômeno das Phoenix Lights. A busca por explicações continuou em 2020, e o debate sobre o que realmente aconteceu naquela noite se tornou mais intenso do que nunca. O caso das Phoenix Lights, ocorrido em 1997, deixou um legado duradouro, tanto na ufologia quanto na mídia, moldando as discussões sobre fenômenos aéreos não identificados, o APS, por mais de 2 décadas. Em 2020, a reabertura do caso e a renovada investigação sobre as luzes de Fênix evidenciaram a importância desse evento histórico, não apenas como um avistamento em si, mas como um marco que ampliou o interesse e a aceitação de temas ufológicos no cenário global. Na ufologia, o impacto do caso foi imediato e profundo. Phoenix Light se tornou um dos casos mais emblemáticos da história dos avistamentos de OVNIs, sendo amplamente estudado por pesquisadores e entusiastas do tema. A magnitude do fenômeno, com milhares de testemunhas oculares, incluindo policiais e profissionais da aviação, deu credibilidade ao campo da ufologia, que frequentemente era visto com ceticismo. O evento trouxe uma nova percepção sobre os avistamentos de OVNIs, afastando-se da ideia de que tais fenômenos eram raros ou incidentes isolados. Em vez disso,
Phoenix Lights demonstrou que fenômenos aéreos não identificados poderiam ocorrer em grande escala, atingindo grandes áreas urbanas e sendo observados por uma vasta gama de pessoas. Além disso, o caso impulsionou o movimento de maior transparência sobre o APS, especialmente com o aumento do interesse por parte das autoridades militares e governamentais. Em 2020, com a divulgação de vídeos do Pentágono e a confirmação de que o governo dos Estados Unidos estava investigando fenômenos aéreos não identificados, o caso de Phoenix Lights foi frequentemente citado como um exemplo clássico de um avistamento significativo que merecia uma investigação mais detalhada. Esse avanço representou uma mudança na forma como o tema dos UAPS era tratado, com mais seriedade e sem a usual negação ou desinformação. Na mídia, Phoenix Lights teve um impacto igualmente significativo. O incidente se tornou um dos casos ufológicos mais documentados, aparecendo em documentários, programas de televisão e reportagens especiais. Ao longo dos anos, a mídia desempenhou um papel crucial em manter o caso vivo na consciência pública, com coberturas frequentes sobre novos testemunhos, teorias e novas investigações. Em 2020, quando o caso foi reavivado, muitos veículos de comunicação, incluindo grandes emissoras de notícias, revisitaram o tema, dando-lhe a visibilidade de um evento de interesse nacional e até internacional. A cobertura midiática ajudou a legitimar a ufologia como um campo de estudo mais aceito e respeitado. Além disso, o caso Phoenix Lights foi uma inspiração para muitas discussões sobre a presença de vida extraterrestre e o impacto que isso teria na sociedade humana. A ideia de que o caso poderia ser apenas o começo de uma série de avistamentos globais alimentou especulações sobre possíveis interações futuras com seres de outros planetas. A mídia ajudou a fomentar essas conversas, permitindo que o público se envolvesse mais ativamente em debates sobre o que os UAPS poderiam representar e o que significaria para a humanidade uma possível descoberta de vida inteligente fora da Terra. Portanto, o legado do caso Phoenix Lights transcendeu o evento em si, transformando-o em um símbolo central na busca por respostas sobre os UAPS e influenciando a direção da ufologia e da cobertura midiática sobre o tema. Em 2020, à medida que o caso foi reavaliado e ampliado, ficou claro que as Phoenix Lights continuariam a ser um ponto focal nas discussões sobre o desconhecido, desempenhando um papel crucial na evolução da forma como vemos os fenômenos aéreos não identificados e a possibilidade de vida extraterrestre. O caso de Phoenix Lights não apenas permanece como um dos incidentes mais intrigantes da ufologia, mas também marca um ponto de inflexão importante na maneira como os fenômenos aéreos não identificados, UAPS, são percebidos e investigados. À medida que o mistério em torno das luzes de Fênix continua a inspirar debate e especulação, a forma como a sociedade, os cientistas e os governos abordam os UAPS está em constante evolução. O interesse crescente, alimentado por novas revelações e por uma maior abertura governamental, sugere que estamos à beira de uma nova era de investigação e compreensão sobre esses fenômenos. Em 2020, o reexame de casos como o de Phoenix Lights, juntamente com a divulgação de vídeos de UAPS pelo Pentágono e a confirmação do envolvimento do governo em pesquisa sobre o fenômeno, deu um novo impulso à investigação desses eventos. O reconhecimento oficial por parte de autoridades militares e governamentais de que os UAPS são um fenômeno legítimo e digno de atenção pública representa um marco significativo. Esta mudança de postura sugere que a era do estigma em torno do estudo de OVNIs está finalmente chegando ao fim, abrindo caminho para investigações mais rigorosas, imparciais e científicas. O futuro da investigação de UAPS provavelmente envolverá um aumento significativo na colaboração entre governos, cientistas e especialistas independentes, todos trabalhando juntos para entender o que está acontecendo nos céus. Novas tecnologias de rastreamento e vigilância, incluindo satélites e sistemas de monitoramento avançados,
serão essenciais para fornecer dados mais detalhados e precisos sobre esses fenômenos. O uso de inteligência artificial e machine learning para analisar grandes quantidades de dados coletados também pode revelar padrões ou informações que antes passavam despercebidos. Além disso, a abordagem científica para o estudo de UAPS será cada vez mais importante. Em vez de especulação e teorias não verificadas, as investigações se concentrarão em provas físicas tangíveis, como a captura de imagens de alta resolução, medições de anomalias eletromagnéticas e até amostras físicas de objetos ou materiais que possam estar envolvidos. A pesquisa interdisciplinar, envolvendo física, astronomia, psicologia e outras áreas, permitirá uma compreensão mais completa dos fenômenos. Enquanto isso, o papel da mídia e da sociedade em geral também continuará a evoluir. Com a maior transparência e a crescente aceitação pública, as discussões sobre o UAPS deixarão de ser vistas como curiosidades marginalizadas, ganhando mais respeito dentro da comunidade científica e da opinião pública. Isso abrirá novas possibilidades de diálogo e troca de informações, facilitando a construção de um entendimento coletivo mais profundo sobre esses fenômenos enigmáticos. O caso Phoenix Lights, com sua combinação de mistério, testemunhos em massa e investigações persistentes, exemplifica a complexidade e a importância do estudo de UAPS no contexto contemporâneo. À medida que avançamos para o futuro, é provável que novas descobertas e revelações sobre esses fenômenos continuem a desafiar nossas noções de física, tecnologia e até mesmo nossa posição no universo. O legado de Phoenix Lights será lembrado como um marco essencial para a pesquisa de UAPS e, ao longo do tempo, as respostas para as perguntas deixadas por esse caso e outros fenômenos semelhantes poderão oferecer uma nova compreensão da realidade e do cosmos, algo que, até então, era impensável. A jornada de investigação está apenas começando, e o futuro promete ser tão misterioso quanto fascinante. Agora que exploramos o impacto duradouro do caso Phoenix Lights e o futuro da investigação de UAPS, a pergunta é: como você vê o papel dos fenômenos aéreos não identificados em nosso entendimento do universo? A jornada da descoberta está apenas começando, e as possibilidades de novos conhecimentos e revelações são infinitas. Se você ficou fascinado por esse tema, continue explorando, aprendendo e, principalmente, questionando. Inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre ufologia, investigações científicas e os mistérios do cosmos. Compartilhe este vídeo com amigos que também se interessam por fenômenos aéreos não identificados e faça parte dessa conversa global. E, se você tem suas próprias teorias sobre o que pode estar acontecendo nos céus, deixe um comentário abaixo. Adoramos ouvir sua opinião. Não deixe de ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. O futuro da ufologia começa agora, e queremos que você esteja conosco nessa jornada de descoberta. Até o próximo vídeo.